Os Andes. Majestosos. Imponentes. Era para ser a aventura das suas vidas. Um time de rugby uruguaio cruzando a Cordilheira dos Andes rumo a um jogo no Chile. No dia 13 de outubro de 1972, o Fairchild FH-227D, voo 571 da Força Aérea Uruguaia, desapareceu dos radares. A aeronave, com 45 almas a bordo, havia se chocado contra a montanha. A 3.600 metros de altitude, em meio à vastidão gelada da cordilheira, um cenário de horror e desolação se materializava. Dos destroços retorcidos, apenas gemidos de dor e pedidos de socorro quebravam o silêncio. Uma luta desesperadora pela sobrevivência estava prestes a começar. O frio intenso penetrava como facas afiadas, congelando os corpos já debilitados. O silêncio da montanha era ensurdecedor. Após o estrondo do impacto, um silêncio mortal se abateu sobre os Andes. Os sobreviventes, presos nos destroços ou jogados na neve, lutavam contra a dor, o frio e o medo. A cada respiração, o ar gelado queimava seus pulmões. A neve, branca e implacável, encobria tudo, como um lençol fúnebre. A espera por socorro era angustiante. A cada minuto que passava, a esperança diminuía, enquanto o frio e a fome aumentavam. Os sobreviventes se agarravam à vida com a força da juventude, mas a cada amanhecer, a realidade se impunha. Estavam sozinhos. A montanha, testemunha silenciosa da tragédia, parecia observá-los com indiferença. A cada amanhecer, a contagem dos mortos. A cada entardecer, a agonia da incerteza. A neve, antes pura, agora estava manchada de sangue e sofrimento. O frio, implacável, congelava os corpos e as esperanças. A fome corroía por dentro, um inimigo silencioso e cruel. A morte, antes distante, agora era uma presença constante. A água, derretida da neve com o calor de isqueiros, mal matava a sede. Os sobreviventes, debilitados pelo frio, pela fome e pelos ferimentos, se agarravam à vida com a força da amizade e da esperança. As avalanches, como monstros furiosos, rugiam montanha abaixo, ameaçando soterrar os sobreviventes. A morte se aproximava a cada instante. A cada suspiro, a vida escapava um pouco mais. A fome corroía as entranhas, um vazio que a neve não podia preencher. A razão lutava contra o instinto. A sobrevivência exigia um preço terrível. Para viver, eles teriam que desafiar um tabu ancestral. Alimentar-se dos corpos dos amigos, um sacrilégio, uma afronta à memória dos que se foram. Mas como negar a última chance de sobrevivência? Como escolher quem viveria e quem morreria? O dilema moral os corroía por dentro. A decisão, tomada em conjunto, foi um pacto de vida e morte. A carne, congelada pela neve, se tornou o alimento que os manteria vivos. Cada dia que passava era uma vitória contra a morte. A neve, antes um símbolo de desespero, agora representava a única fonte de água. O sol, antes um inimigo que cegava, agora era um aliado que aquecia. Os destroços do avião, antes um túmulo de metal, agora eram um abrigo contra a fúria da montanha. Os sobreviventes se organizaram, dividiram tarefas, racionaram a escassa comida, cuidaram dos feridos. A fé, reacendida pela tragédia, se tornava cada vez mais forte. Orações eram sussurradas em meio ao vento. A vontade de viver, alimentada pela promessa de reencontrar suas famílias, era mais forte que a dor, a fome e o frio. Enquanto a maioria se apegava à fé e às orações, dois jovens se recusavam a esperar passivamente pela morte. Nando Parrado e Roberto Canessa, movidos por uma determinação inabalável, decidiram desafiar o desconhecido. Armados com a pouca comida que conseguiram reunir,
um saco de dormir improvisado e uma determinação inabalável, Nando e Roberto partiram para o desconhecido. A missão: cruzar os Andes e encontrar ajuda. A jornada: uma luta contra a exaustão, a fome, o frio e a incerteza. A cada passo, a esperança renascia. A montanha, antes implacável, parecia abrir caminho para eles. A jornada de Nando e Roberto era uma luta constante contra a morte. A neve, fofa e traiçoeira, engolia seus pés a cada passo. O ar rarefeito dificultava a respiração, roubando suas forças. O frio, cortante como uma lâmina, penetrava seus corpos até os ossos. Alimentados pela esperança e pela promessa feita aos companheiros, eles seguiam em frente. Escalavam paredões de gelo, atravessavam rios congelados, enfrentavam tempestades de neve. A cada desafio superado, a certeza de que estavam no caminho certo. Após 10 dias de uma jornada épica, quando as forças já se esgotavam, um milagre. No horizonte, um sinal de vida. Um rio, com suas águas correndo livremente, cortava a brancura da neve. E junto ao rio, a marca inconfundível da presença humana, pegadas de cavalos. A emoção tomou conta de Nando e Roberto. As lágrimas congelando em seus rostos misturavam-se à neve e ao suor. Eles haviam conseguido. Atravessaram os Andes, desafiaram a morte e encontraram o caminho de volta à civilização. A partir daquele momento, a missão deles era clara: alertar as autoridades sobre os sobreviventes do voo 571. O encontro com o chileno Sérgio Catalán, um vaqueiro que cavalgava pelas encostas dos Andes, foi a confirmação da vitória. Nando e Roberto, debilitados pela longa jornada, encontraram em Sérgio a ajuda que tanto precisavam. A notícia do milagre se espalhou como um rastilho de pólvora. Helicópteros de resgate foram enviados para o local da tragédia. Após 72 dias de angústia e incerteza, os sobreviventes do voo 571 eram resgatados. O mundo celebrava o milagre. O retorno à civilização foi marcado por uma mistura de alegria e dor. O milagre dos Andes é uma história de superação, coragem e fé. Uma história que nos ensina que os limites da resistência humana são muito maiores do que podemos imaginar. Que mesmo nas situações mais extremas, a esperança pode florescer. A história dos sobreviventes do voo 571 nos ensina sobre a importância da amizade, da solidariedade e do espírito de equipe. Nos mostra que a união faz a força, que juntos podemos superar qualquer obstáculo. Mas, acima de tudo, o milagre dos Andes é uma lição de vida.